núcleo do trabalho além de direito do trabalho, mais precisamente o eixo dos trabalhadores religiosos. E nós estamos hoje aqui na quinta reunião, era para ser quarta, mas a primeira acabou tendo duas, né, dois desdobramentos, então nós estamos na quinta reunião. Nessa reunião nós vamos ter duas pesquisadoras, a Grace e a Diane, que vão estar nos brindando, né, com o que elas estudaram dentro de um dos capítulos do livro O Mito da Marginalidade. O livro O Mito da Marginalidade foi escolhido porque ele é um dos nossos referenciais teóricos dentro deste núcleo do trabalho além de direito do trabalho, justamente porque ele trabalha, ele faz a menção e a exploração sobre o conceito de marginalidade, precarização e exploração, derrubando alguns preconceitos, né, ou se não todos os preconceitos que se tinham sobre quem são os marginalizados, quem são os marginais da nossa sociedade, trabalhando inclusive com esse trocadilho, né? A Janice Pellman faz uma pesquisa aprofundada, que hoje vai ser detalhado na nossa temática de hoje, a pesquisa e a metodologia que ela empregou. Para isso, então, e também tendo a honra hoje de ter aqui o nosso querido coordenador, professor Guilherme Guimarães Feliciano, vai estar aqui antes da nossa querida pesquisadora Grace e Diane, apresentando também um pouco e fazendo aqui uma menção para todos nós estarmos lembrando quem é o eixo dos trabalhadores religiosos e mais, quem é esse núcleo, né, que vocês ouviram até aqui, nessas outras 4 gravações, né, porque afinal ele foi o sonhador, o precursor, né, e continua sendo até hoje, espero que sempre continue, viu, professor, o nosso coordenador aqui. Muito obrigada. Um bom dia a todas e todos, é uma alegria estar aqui. Nós temos, por conta deste eixo, que é o dos trabalhadores da religião, um bom trabalho já produzido, densificado e disponibilizado, inclusive, por isso é que você, neste momento, pode ver este vídeo. Este eixo teve já um momento de elaborações e apresentações presenciais, e segue agora com as suas atividades paralelas às outras apresentações de outros eixos, que seguem nas reuniões ordinárias, com essa atividade de produção e reprodução de conhecimento, como a doutora Cíntia Ruiz dizia, a partir de alguns marcos teóricos que são relevantes para as nossas diversas linhas de pesquisa. A denominação completa do núcleo é exatamente o trabalho além do direito do trabalho, dimensões da clandestinidade laboral. Desde o início, o núcleo se dedica a conhecer, do ponto de vista sociológico, econômico, jurídico, até mesmo filosófico, a realidade destas atividades laborais que geralmente não são alcançadas pelo direito positivo do trabalho, ou que, se são alcançadas por este direito positivo, apresentam um elevado déficit de ineficácia da norma trabalhista. E, entre as tantas categorias de trabalhadores que terminam se subsumindo a essa descrição, estão, evidentemente, os trabalhadores da religião. O conceito de clandestinidade, ou esta é a expressão mais usual, especialmente na abordagem sociológica, de marginalidade, é, na verdade, um conceito equívoco no sentido de que a expressão tem diversos sentidos, né? É de uma riqueza semântica imensa. Nós iniciamos estudando isto na origem do núcleo, nos primeiros meses de reunião, portanto, há mais de 10 anos, nós começamos examinando exatamente o conceito de marginalidade em Karl Marx, no próprio Capital. E depois fomos evoluindo para outros autores que têm outras abordagens a respeito do que é a marginalidade. O conceito marxiano é, sobretudo, ligado a uma perspectiva econômica, de trabalho produtivo e improdutivo,
mas há talvez outros conceitos que se aproximam muito mais da preocupação que nos une no propósito de estudo deste núcleo. Esse é um dos marcos teóricos mais importantes para essas nossas construções. E temos feito, então, a partir da coordenação da doutora Cíntia Ruiz, uma série de vídeos, né, exatamente examinando esta obra, para que você que nos acompanha e que assiste os vídeos possa também ter uma ideia mais imediata, digamos assim, sem ter de ler o livro, embora nós recomendemos a leitura, mas, de todo modo, apenas pelos vídeos possa já ter uma ideia do que é que está basicamente desenvolvido pelo autor. Não será apenas essa iniciativa, teremos outras, né? Mas o que é que o autor desenvolve na perspectiva do marco teórico escolhido. E é isso que nós vamos ouvir, então, quanto a alguns capítulos do livro, por parte das pesquisadoras Diane Souza Mena e Grace Mendonça. Então, aproveitem, serão momentos ricos e muito interessantes para quem, de fato, alimenta preocupações a respeito desta realidade que, no contexto brasileiro, é tão presente e foi tão presente durante tantos anos e, ao que tudo indica, seguirá sendo. É isso, professora Cíntia, muito obrigado. Obrigada, professor. Então, passo a palavra para a Grace Mendonça, está iniciando aqui o estudo mais preciso aí do prefácio, do apêndice desse livro, né, essa parte do livro que nós estamos aqui dentro da nossa divisão, com essa temática sobre a pesquisa e a metodologia empregada pela autora Janice Perlman. Novamente, bom dia a todos e a todas. Daremos início aqui, então, a esse mais novo capítulo, aí finalzinho, né, de capítulo do livro, O Mito da Marginalidade, que será compartilhado aqui com vocês, tanto comigo, Grace Mendonça, como com a Diane. Pode passar, por gentileza, Diane? Iniciamos aqui a nossa apresentação sobre a metodologia de pesquisa utilizada pela pesquisadora, desculpa, o prefácio, perdão. Vou fazer uma leitura aqui do prefácio de Fernando Henrique Cardoso e depois explorar melhor nesse sentido que a gente constatou aqui com a nossa leitura. Uma vívida lição de história, uma coletânea de pitorescas experiências humanas e sociais, é leitura essencial para estudiosos, líderes civis, formuladores de políticas e para todos os interessados em compreender os desafios prementes do desenvolvimento e da política urbanos. Isso a gente constata na obra a todo tempo, seja pela cidade escolhida para pesquisa, Rio de Janeiro, seja pelo período, né, da pesquisa, da elaboração da pesquisa, de 1968 a 1969, período de muita migração para aquela região da cidade do Rio de Janeiro, e partindo desse prefácio, nós daremos aqui início à metodologia de pesquisa. A autora ela já começa definindo aqui para a gente o que seriam, então, os favelados e os suburbanos, que ela tanto usa em sua obra, né? E, de início, ela já explica que os favelados seriam os invasores ilegais de terra onde vivem, enquanto que os suburbanos são pessoas, né, donos de seus lotes, ainda pequenos lotes, ainda que constituem pequenas porções de terrenos desprovidos de serviços públicos. Então, seria uma diferença bem tênue ali, um por invasores ilegais e outros com pequenos lotes, mas sem qualquer ou pouquíssimo auxílio aí do Estado nesse sentido, de serviços públicos. Pode passar. Esses serão os tópicos abordados adiante, né? Escolha do local, elaboração do questionário prévio, e até a codificação e análise do processamento de dados. Aqui, o primeiro, em questão, a análise do local. Ela escolheu a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade, à época, com cerca de 1 milhão de habitantes, dentro das 300 favelas espalhadas pela cidade. Ela considerou essa pesquisa por lá devido ao crescimento exponencial dentro das comunidades, dentro das favelas, né, o termo utilizado por ela,
em discrepância com o próprio crescimento da cidade em si, que era em torno de 2,7% de crescimento por ano, já nas favelas da cidade do Rio de Janeiro, um crescimento aí mais que em dobro, né? 7,5% de crescimento ao ano. Principalmente ela dá ênfase da migração. A pesquisadora, ela, antes mesmo dela entrar na metodologia de pesquisa mais conhecida e específica, ela utilizou mais uns métodos próprios, ela criou essa aproximação com essas pessoas, né? Ela constatou aqui que os migrantes chegavam na cidade do Rio de Janeiro em busca de abrigo, emprego, companheirismo, diversões sociais, o termo que ela utiliza na obra. Ela buscava conversar em português com essas famílias, das mais diversas famílias, e ali ela começou a constatar suas primeiras etapas para um processo, mas de forma informal, de um processo mais informal. Tá? Ela ficava em pontos estratégicos da cidade, pontos de ônibus, linhas de trem, todas onde ela observava que chegavam esses migrantes para a cidade, e dali ela já levantou 3 situações, 3 perfis, né? Ela conseguiu constatar. Quem já conhecia alguém na cidade, e isso não significa que era tranquilo, o fato da pessoa já conhecer alguém da cidade, ali já iniciava uma árdua busca por um pedaço de terra, por um canto, para chamar de seu, né, para iniciar ali o sonho ali do migrante, o que ele buscava na cidade do Rio de Janeiro. Ela identificou homens solteiros, que não conhecia ninguém, e diante dessa dificuldade já de não conhecer ninguém, muitos deles acampavam em obras no meio da cidade, dentro das favelas, enfim, e mulheres solteiras, que aí nesse caso elas buscavam tanto pelo trabalho doméstico, que era o mais comum, ou por albergues. Aqui ela identifica os chamados ambientes urbanos, ela separou em 3, 300 favelas, né? Ela deu ênfase em três ambientes urbanos que ela colocou no estudo dela. O que ela coloca aqui? A primeira seria a favela nos morros da Zona Sul, classificada aí, no caso, como área comercial e residencial da classe mais alta da cidade, a favela Catacumba, em torno dessa classe mais rica. As favelas da Zona Norte, mais distante industrial, no caso da favela Nova Brasília, e os subúrbios remotos ou cidades satélites, que ela classifica aqui, da Baixa Fluminense. Então, cidades satélites, né, cidades dormitórios, as pessoas viviam ali à margem e iam para a cidade ali em busca de emprego. Até pelo barateamento dos lotes, né, diante do distanciamento ali do centro. Com essa informalidade que ela tentou, criou-se, né, essa aproximação desse público-alvo dela, ela elaborou primeiro o seu questionário prévio, perdão. Ela elabora o seu primeiro questionário prévio aqui, e isso começou em setembro de outubro de 68, o ano do início da pesquisa. As estruturas que ela criou ali nesse questionário prévio seria a estruturação do sistema social, o que as pessoas consideravam importante, esses migrantes, e a percepção do universo político. Essa foi a prévia da pesquisa dela. Dentro dessa pesquisa, ela elaborou questões abertas sobre antecedentes gerais, de onde elas vinham, como se davam isso, 66 questões, todas abertas. Experiência urbana, 77 questões, valores, atitudes e aspirações, 43 questões, e atitudes e comportamentos de natureza política, 80 questões. De todas, essa foi o número maior de questões, e tudo manuscrito. Ela percebeu com esse questionário prévio a necessidade de fazer os ajustes, algo natural, né, quando a gente usa aí nossas metodologias de pesquisa. E ela passou, então, aí ela fez as 2 principais modificações que ela coloca aqui nesse questionário dela. Ela reduziu significativamente as perguntas políticas, principalmente sobre o golpe de 1964, né, regime militar, e ela reduziu, era 80, então ela reduziu bastante essa questão, ela via que não ia dar
não havia muita contribuição para o foco dela, e ela elaborou aí uma matriz histórica vital, que é o diferencial dela aqui da metodologia dela aqui de pesquisa. Ela fez isso daí ano por ano. Ela tem, a gente vai ver aí mais à frente, deixa eu só ver aqui, pode passar, Diana, por favor. Ela coloca aqui, do ano por ano, desde 1904, o histórico familiar todo ele, né, até 1969, que foi o último ano da pesquisa dela. Então, o que ela viu aqui? Essa necessidade de sair daquela pesquisa padrão de onde você vem, onde você morava, quais seus objetivos, e ela passou a ser mais detalhista, e sempre assim, tentando se isentar, na medida do possível, dos seus preceitos, dos seus conhecimentos prévios, né, do seu entendimento quanto ao assunto, para deixar a pessoa mais à vontade ao preencher esse formulário. E a gente pode observar aqui que ela faz por métodos numéricos, né? Ela foi colocando, por exemplo, aqui história migracional, ela colocou 1, 2, 3, 4, 5. Observe que o município está em aberto, porque aí é mais abrangente. A história ocupacional dessa pessoa, do trabalho, de onde ela vem, se ela já trabalhou, e história educacional dela. Ela cria isso de forma numérica. Pode passar. Aqui a codificação, a gente chama aqui das variáveis que ela cria. O próximo, deixa eu só dar uma reduzida aqui. O próximo slide vai ficar bem mais claro. Essa é a tabela 2, né, que ela juntou na pesquisa dela, e de acordo com cada variável, ela conseguia identificar a pessoa, o migrante que ela fez a entrevista e onde que ele se encaixava para título de apuração da pesquisa dela, dos dados, para apuração dos dados. Aqui, por exemplo, daquela pesquisa, daquela primeira tabela preenchida, ela separa os 6 principais dígitos daquele imigrante. Aqui, no caso desse imigrante, a gente pode observar o número 16, o 01, o 08. Os 2 primeiros dígitos, a codificação que ela desenvolveu, nos 2 primeiros dígitos, seria a idade do respondente do questionário dela, questionário vital. 16 anos, aqui no caso. Os 2 seguintes, o número da variável que corresponderia à mudança daquele ano, tá? No caso dele, naquele ano, seria a residência, a principal mudança dele. E os 2 últimos dígitos, o conteúdo dessa mudança. Ele saiu da cidade dele de origem e foi, no caso, aqui para a Zona Sul. Esse é um exemplo aqui que a gente traz. Aqui, esse instrumento final de levantamento, por quê? Com aquela pesquisa, com o mapeamento vital que ela utilizou, bem mais específico, ela identificou a necessidade de fazer um fechamento da pesquisa dela, com base o mínimo aqui de dados básicos, de experiência urbana, de atitudes e valores e política, que não contemplava aquele plano dela ali, aquela codificação dela. Então, para dar mais embasamento, para fazer um fechamento da pesquisa, dos métodos de pesquisa, ela utilizou aqui esse instrumento final dos seus entrevistados, né, dos pesquisados, dados básicos como informação demográfica, que não foi abrangida na história vital daquele imigrante, a ocupação, os padrões de vida, padrões de moradia, educação, migração, ocupação de cônjuge, dos pais e dos filhos mais velhos, enfim, são exemplos aqui que ela utilizou que não estavam sendo abrangidos ali na história vital. Assim como também experiência urbana, qual a experiência dessa pessoa, embora tivesse todos esses tópicos lá, alguns itens que não foram como posso dizer, que não foram apreciados dentro da própria história vital, tá? Pesquisa bem completa, é muito interessante o método que ela utilizou, extremamente trabalhoso, né? Essa apuração de dados, manuscrito, ela fez tudo isso no papel mesmo, na mão, e inteligentíssima, codificou aí a metodologia dela por números mesmo, a fim de identificar melhor ali, e quantificar e qualificar os seus. Bom, eu acho que, por hora, seria essa parte de metodologia. Acho que agora é com a Diane, correto, Diane? Isso. Dando continuidade, a gente tem um processo de amostragem feito pela Janice,
ela entrevistou 750 pessoas em cada uma das 3 localidades, Nova Brasília, Catacumba e Duque de Caxias. Foram entrevistadas 200 pessoas, selecionadas de forma aleatória, e entre as 200 pessoas, ela selecionou 50 líderes, que eram escolhidos de acordo com a reputação e a posição. Escolheu também homens e mulheres entre 16 e 65 anos, ao invés dos chefes de família, e a vida urbana e política, ela percebeu que não era sentida de igual maneira, tanto por homens quanto por mulheres, sejam jovens ou velhos. Ela fez uma análise especial dos líderes da comunidade, porque eles influenciavam os demais. Então, os líderes, eles partiam de vários grupos, clubes, associações e organizações. Eram pessoas bem informadas dos acontecimentos locais, eles lutavam contra a remoção das favelas, participavam de campanhas políticas, preparavam abaixo-assinados para a construção de escolas, centros médicos, por exemplo, e foram escolhidos na favela da Catacumba 58 nomes de líderes, na favela da Nova Brasília 61 nomes e no subúrbio, que era em Caxias, 73 nomes. Após isso, foi realizada a seleção das unidades de moradia. Então, foi por meio de um processo de amostragem de grupo. Então, a base era as 200 moradias das 3 localidades. Houve a organização através de mapas, dados censitários e aerofotografias, e as fotografias aéreas ela conseguiu no Ministério de Minas e Energia. Com isso, ela fez na Catacumba uma amostra aleatória. Então, com os mapas, com as fotografias que ela obteve, ela percebeu que as construções das casas na Catacumba era formado por fileiras de telhados, formas superpostas indistintas e inclinação dos terrenos. As casas que eles escolheram para a amostragem, elas foram numeradas e marcadas de vermelho. E eles marcaram de verde as casas reserva, porque caso eles chegassem nas casas marcadas de vermelho e não tivesse nenhuma família ali, ou elas já tivessem sido removidas, ainda teriam as casas marcadas de verde para poderem participar da pesquisa. Foram indicadas também as principais instituições sociais e feito um esboço de cada barraco. Cada barraco recebeu um número e foram identificadas e numeradas no mapa, construído 1.457 casas. Destas 1.457, foram escolhidas 200 para amostragem, ficando 50 de reserva. Já na Nova Brasília, a amostra aleatória ela foi estratificada. Era uma favela fácil de se distinguir nas fotos feitas por aerofotografias. Foram identificadas 2.112 residências, que se dividiam em 3 sub-regiões, com casas construídas de tijolo, madeira ou taipa. Dessas 2.112 residências, 671 moradias foram classificadas como boas, e foram escolhidas 64 moradias para entrevista. 952 moradias foram classificadas como média, e foram escolhidas 98. 489 moradias foram classificadas como pobre ou mais recente, foram escolhidas 46 e teve as reservas de substituição. Já em Caxias, a amostra se deu de acordo com os interesses, com base em dados censitários e mapas das localidades. Foi uma amostragem em múltiplas etapas. Na primeira etapa, foi a amostra somente no primeiro distrito da cidade, que era a área metropolitana. As demais localidades elas eram semi-rurais. Então, os 5 primeiros setores do primeiro distrito foram incluídos na amostragem. Na segunda etapa, os 5 primeiros setores do primeiro distrito foram divididos em 32 bairros que tinham menos ruas calçadas, menores redes de eletricidade, água, esgoto e drenagem. A Janice, ela foi auxiliada por uma pessoa que morava em Caxias há muito tempo e foi escolhido 3 principais favelas de Caxias, além dos bairros localizados no subúrbio, por meio de mapas que continham a localização e o tamanho de cada favela. Já na terceira etapa, cada bairro e favela se dividiu em quadras irregulares, compostas de 10 a 350 casas. Foi escolhido de forma aleatória 10 dessas quadras em cada bairro e favela, e registrado em um caderno o número de residências em cada uma para facilitar as entrevistas. Na quarta etapa,
Foi calculado o número total de casas de cada uma das 10 quadras nos bairros e favelas escolhidos, determinou-se proporcionalmente o tamanho da amostra de cada bairro e o número de moradias. E foi obtido 100 casas de todos os bairros e 100 casas de todas as favelas. Então, se havia números iguais de pessoas com e sem posse legal da terra que ocupavam, para comparação. Já na quinta etapa, houve a utilização da tabela de números aleatórios, de registro censitário, mapas e aerofotografias, para identificar 200 lugares para as entrevistas. Essas entrevistas, elas ocorriam em casas ocupadas, e se as casas tinham 2 famílias que moravam, uma das famílias era escolhida para o processo de cara ou coroa para ser entrevistada. Escolhendo a família, houve a seleção de indivíduos. Então, se desejava uma amostra de adultos e não de famílias. As famílias, elas foram apenas um meio para chegar na amostra de indivíduos adultos. A média de adultos variava entre 16 e 65 anos em cada família, e foi elaborado um esquema de amostragem de lista contínua para permitir a escolha das pessoas a serem entrevistadas em cada família. Então, houve a decomposição das 200 moradias, foram divididos os bairros e as favelas, e quantas famílias tinham em cada bairro e cada favela. Ambas totalizavam 100 moradias com famílias que ocupavam. Houve a colocação dos nomes em ordem alfabética. Aqui a gente tem, né, a tabela 3 do apêndice, esquema de amostragem de lista contínua. Então, a primeira lista é de adultos pelo primeiro nome. Aí foi colocado em ordem de idade, começando sempre pelo mais velho. Foi identificado também a idade, o sexo, masculino e feminino. Depois houve a identificação da residência daquela pessoa, qual era o número de casa. Depois teve uma relistagem dos adultos em ordem alfabética do primeiro nome. Foi classificado o número, e a pessoa que recebia um X era a pessoa que ia ser entrevistada. Na entrevista, a pessoa cujo número ficasse mais próximo do X, indicava a segunda ou terceira entrada existente na tabela, ia ser entrevistada. Então, houve o recrutamento e o treinamento dos entrevistados para a aplicação de 750 questionários. O início das atividades da amostragem se deu em meados de fevereiro de 69 até o final de julho, com a contratação de 2 jovens arquitetos com experiência de favelas, através da Codesco, para auxílio do mapeamento das favelas. Após, iniciou as entrevistas finais, totalizando 6 meses nessa tarefa. Houve também um treinamento de mais de 100 estudantes, num curso intensivo dado pela Janice sobre teoria e métodos, que durou 2 meses, com a formulação do pré-teste, a sua aplicação, codificação e análise, e a elaboração do questionário definitivo. Na prática, cada treinando aplicou um questionário a um colega e a 2 ou 3 favelados de lugares não incluídos no estudo. As entrevistas, elas ocorreram no final de julho, agosto e setembro de 69. Da Catacumba levou 3 semanas, Nova Brasília levou 4 semanas e Caxias 5 semanas. Após, a Janice fez uma análise com relação à receptividade e à compreensão desses entrevistados. Os entrevistadores, eles foram bem recebidos, porque a comunidade já havia tido conversas prévias lá no início, desde a história vital com a Janice, e as entrevistas saíram melhor do que o esperado. Com relação às amostras, 82% foram receptivos, entusiasmados, quando foram abordados para dar entrevista, 9% se deram desconfiados ou relutantes. Uma entrevista ela foi interrompida devido à hostilidade do entrevistado. 91% da amostra aleatória e 87% da elite foram considerados como tendo respondido aberta e honestamente a todas as questões. Os entrevistados que fizeram parte da amostra aleatória, eles pareciam entender todas as perguntas, comparado com 86% dos entrevistados da amostra da elite, e 1 em cada 5 dos entrevistados pareciam não entender muitas perguntas contra nenhum da elite. A duração das entrevistas se dava, em média, 1h30, de 30 minutos a 3 horas. As pessoas da elite, elas se mostravam mais esclarecidas. 91% das entrevistas aleatórias, elas foram feitas na residência do entrevistado.
e 61% das entrevistas com a elite, elas foram feitas nas residências. As demais entrevistas com a elite, elas foram feitas nos locais de trabalho, locais públicos e sedes das associações de moradores e bares. Houve após o índice de conclusão. Então, houve um baixo índice de recusa em responder ao questionário. Na amostra aleatória, 0,5% da Catacumba se recusou. Na Nova Brasília, 2,5%, em Caxias, 1,5%. E da elite variou de 4,6% a 4%. Houve uma dificuldade em encontrar os líderes para participarem das entrevistas, porque ou eles estavam ocupados, ou eles não consideravam a entrevista importante. E quando eles eram encontrados, eles se esquivavam das perguntas, respondiam superficialmente e não deixavam transparecer suas opiniões, porque haviam interesses políticos que podiam ser colocados em jogo, além do receio das consequências que suas respostas poderiam ter para si e para a comunidade. No apêndice, a Janice conclui, né, com relação aos líderes conformados com o sistema, e esses não tinham receio de responder às perguntas do questionário. Tinha os que eram contrários ao regime, então eles eram mais críticos, e então eles tinham um certo receio, mas o número de recusas foi tão pequeno que estatisticamente não fez diferença. E houve um pouco mais de casos de nenhuma entrevista do que de entrevistas múltiplas. O controle das entrevistas se deu pelas concordâncias, onde se sabia que não existia, pela confirmação de estereótipos, pela correção de aparentes distorções nas distribuições gerais da população, pelas maneiras de se evitar as parcialidades mais óbvias, os gestos, as atitudes corporais, a aprovação verbal, pela mentira declarada, e 10% das pessoas entrevistadas seriam procuradas novamente para agradecer a colaboração. Então, a intenção da Janice era provar, né, comprovar se o entrevistador, aqueles treinandos, eles realmente estiveram no local da amostragem ou se eles tiraram os dados da cabeça, ou de algum favelado que não ia fazer parte dos estudos. Em cada comunidade, foi instalada uma espécie de sede, de onde saíam os entrevistadores, com a indicação das casas, e para onde traziam cada conjunto de 3 entrevistas completas, com a finalidade de controle. Nós tivemos a codificação, a análise e processamento dessas entrevistas. A codificação e a análise começaram em agosto, quando todas as entrevistas da Catacumba estavam prontas. Em meados de outubro, os questionários foram entregues ao escritório local da IBM para serem perfurados e verificados. A Janice, na época, já possuía 2 pesquisadores assistentes em tempo integral quando da entrega dos questionários à IBM. Foram conferidas cada entrevista, quanto à codificação e análise, e antes de serem mandadas para a perfuração. Esses dados eles foram passados para uma fita magnética e levada por Janice para os Estados Unidos, sendo que para cada um dos 750 entrevistados, havia 5 cartões de formato padrão, correspondentes ao questionário, e de 2 a 22 adicionais, com campos livres, correspondentes às histórias vitais. Esses cartões eles foram verificados novamente nos Estados Unidos, após ter descoberto alguns erros. Eles tiveram que ser submetidos a uma correção, mediante sistemas interativos ADIMES e programas escritos, para se testar a coerência das informações dos históricos vitais. E 5 meses mais tarde, com os dados prontos para utilização, eles foram introduzidos no computador para análise. Houve mais de 170 novas variáveis criadas, e os controles de confiabilidade e de validade foram altamente satisfatórios. Com isso, se conclui que o livro, O Mito da Marginalidade, da Janice, inicialmente, ela pretendia analisar o impacto da experiência urbana sobre os migrantes e favelados do Rio de Janeiro. Após a Janice passar a viver nas favelas e se familiarizar com as pessoas que viviam nela, a Janice percebeu que o objetivo do estudo dela era outro, o de saber como essas pessoas se integravam nas estruturas sociais, econômicas e políticas, sendo necessário se utilizar de uma metodologia de pesquisa. Há fortes evidências de que os favelados eles não são marginais, mas, de fato, eles estão integrados na sociedade, ainda que de um modo que vai contra seus próprios interesses.
A Janice concluiu com a pesquisa que os moradores da favela não são econômica nem politicamente marginais, mas são pessoas exploradas e reprimidas. Elas não são social e culturalmente marginais, mas são estigmatizados e excluídos de um sistema social fechado. Não são passivamente marginais em termos das suas próprias atitudes e comportamento. Ao contrário, estão sendo ativamente marginalizados pelo sistema e pela política oficial. Então, o livro, O Mito da Marginalidade, ele continua a existir nos dias atuais, o que ali foi relatado, e com as demolições das favelas nos centros urbanos, essas pessoas estão sendo expulsas das cidades, rejeitadas e punidas por serem pobres, isolados das oportunidades que a cidade proporciona e que inicialmente foi o que os atraíram para os centros urbanos. Nós concluímos aqui com uma frase do José Arthur Rios, que diz que a favela é uma exigência da estrutura social brasileira. Ela exige relações de dependência econômica que resultam na miséria permanente ou temporária, que, por sua vez, dá origem a esse tipo de organização social no conhecido círculo vicioso. É isso, muito obrigada. Muito obrigada. Olha, Muitos dados. Nossa, muitos dados. A gente vê que a metodologia dela é totalmente exploratória, porque ela parte de um status quo de pensamentos, ela vai explorando, né? Ela tem a questão da pesquisa quali-quanti também, porque ela tem muita preocupação com os dados, e também muita preocupação com as sensações das pessoas, né? Do objeto do estudo, né? Então, assim, a metodologia, não é à toa que ela se graduou como doutora pelo MIT, né? O MIT, ela se graduou como doutora lá, ela, apesar de ser da Cornell, que é também uma grande universidade, acabou vir como antropóloga, né, em ciências políticas e estudos urbanos, né? Então, foi com muita paixão, a gente percebe muitos anos também, né, ela de estudo, e ela enfrentou o que também a gente percebeu, que ela fez uma codificação de todos os estudos para poder passar pelas alfândegas dos países com medo desses estudos serem retirados dela. Sim. Então, assim, ela veio depois novamente para o Brasil. Eu estava vendo aqui, ela veio em 2022, só que ela foi para o Recife fazer um outro trabalho lá de estudos, né? E a gente também viu já no núcleo, mas a gente não estudou aqui, né, nessa série de gravações, que o Rui Braga é uma das pessoas aqui da Unicamp que fala sobre o conceito de precariado, e que também tem aí uma analogia muito forte com esse conceito que ela traz esse novo conceito, né, do marginalizado, que não é aquela pessoa que causa os problemas sociais, mas que, na verdade, ela está inserida e ela está mantida naquele status, né, por interesses políticos que podem ser movidos. A favela da Catacumba é o principal exemplo no livro de remoção de uma favela quando é conveniente, né, para a gestão política local, porque havia ali uma especulação imobiliária e eles foram removidos. Quer dizer, da mesma forma que todos aqueles moradores poderiam ter uma melhoria de suas condições de vida, também com o interesse, né, político e de gestão ali pública, se fosse realmente esse o objetivo, né? Então, quando se quer, né, se faz, né, e se promove as pessoas a um mínimo, um status mínimo civilizatório, né? Mas ela foi muito guerreira, né? Acho que a gente dá para falar isso daí, ela foi muito guerreira porque ela tinha muitos conceitos doutrinários na época que combatiam o que ela estava estudando, né? E ela fala que a metodologia dela foi muito exploratória, porque ela estava enfrentando isso, ela falou, não sei onde eu vou chegar, não sei onde eu vou chegar. Então, aí ela fala, minha metodologia é exploratória, né? Mas a gente percebe que ela não se aparta dos requisitos, né, para pesquisa quali-quanti, né? Ela não se aparta disso, e ela ainda tem alguns capítulos que ela cita bibliografia, apesar de não ter sido uma pesquisa bibliográfica, né? A metodologia não foi de pesquisa bibliográfica, foi de exploratória e de campo também, né? A gente fala de campo também, mas aí, professora, eu não sei se o senhor quer comentar,
porque ela, com certeza, cruzou várias metodologias aí, né? E a gente sente que é um trabalho de muitos anos, com muito investimento também de bolsas, né? Os alunos e pessoas que foram lá, ela mesma teve todo um fundo, não só do país, né, dos Estados Unidos que ela veio, mas ela também teve um fundo brasileiro também que amparou, né, esse estudo, né? Não é à toa que boa parte das boas pesquisas sociológicas feitas no Brasil, e inclusive grandes nomes do chamado brasilianismo, são exatamente estrangeiros. Isso se explica de vários modos, mas uma das explicações é exatamente o fato de que muitas vezes é mais fácil conseguir o fomento para a pesquisa fora do país do que dentro do país, né? Historicamente sempre foi assim. Pesquisadores de fora tinham condições financeiras mais adequadas para a pesquisa em função das instituições, das universidades às quais se vinculavam, do que os pesquisadores brasileiros. Para citar um outro exemplo que explora também esta discussão particular da ocupação irregular do solo urbano e dos reflexos desta ocupação no próprio contexto da marginalidade, etc., são os estudos do professor Boaventura de Souza Santos, autor português, né, professor catedrático da Universidade de Coimbra, que por muito tempo realizou pesquisas no Brasil, ainda tem vínculos muito próximos com o Brasil, tem diversos orientandos brasileiros, e fez, em um determinado momento da sua vida acadêmica, uma pesquisa no Brasil também em comunidades, né? E, inclusive, escreveu um estudo primoroso a respeito da vida nestas comunidades e de como as relações sociais se regem por um direito não estatal que muitas vezes se constrói pelo costume e até mesmo pela constituição de um Estado paralelo. Autoridades, entre aspas, que se autoconstituem e que não estão absolutamente legitimadas pelos processos formais de distribuição do poder que o sistema jurídico conhece, ou seja, não são prefeitos, não são vereadores, não são pessoas eleitas. São geralmente líderes comunitários, quando não são lideranças ligadas a milícias, ligadas ao próprio crime organizado, né, ao tráfico de drogas, enfim, e que estabelecem regras que vão se perpetuando naquele contexto, né? E isto nós conhecemos bem, é uma realidade que nós não estudamos diretamente nos núcleos, ou nos eixos do núcleo, mas que é a realidade destes espaços de poder em que, pela ausência do Estado, se estabelece um contexto de poder paralelo que, basicamente, regula aquela comunidade à maneira das leis do Estado. E, muitas vezes, o Estado não apenas permite que isto aconteça, como, inclusive, passa a conviver com alguma naturalidade com estas instâncias de poder paralelo, né? Há uma normalização do Estado paralelo. Isto sabemos bem, não é? Quem já teve ocasião de atuar, por exemplo, no Poder Judiciário Fluminense, né, no estado do Rio de Janeiro, sabe que não é incomum que, para o cumprimento de um mandado, por exemplo, por um oficial de justiça,
em uma determinada comunidade, se tenha de pedir autorização, entre aspas, a uma liderança, que muitas vezes é uma liderança ligada a uma milícia, ou uma liderança exatamente que não está formalizada pelos canais legais instituídos pelo sistema político, mas que exerce essa liderança e não se pode acessar a comunidade com segurança sem ter este aval. Isto é, o Estado oficial convalidando, de alguma maneira, a existência desse Estado paralelo. Nós chegamos a estudar também no início das atividades do núcleo o eixo dos trabalhadores ancilares do tráfico, não é? Que é uma realidade de décadas do contexto brasileiro, especialmente em alguns estados da federação, né, e que já foi retratada em diversas obras, né? Uma delas, e era exatamente um dos referenciais daquele eixo específico, provavelmente muitos de vocês conhecem, infelizmente, a minha internet está falhando aqui, mas esta obra foi escrita pelo M.V. Bill e se chama Falcão, Meninos do Tráfico. Meninos do Tráfico. Estou tentando identificar aqui a editora. Aqui. Falcão, Meninos do Tráfico, M.V. Bill e Celso Ataíde. O Ataíde também escreve o livro. E foi publicado... eu não acho aqui. E a internet não está ajudando. Mas fizemos esta pesquisa a partir desta obra e de outras obras, que exatamente retratam a situação dessa infância, dessa adolescência que acaba capturada pelo tráfico para atividades que não são necessariamente em si, não seriam atividades criminosas, não fosse por esse caráter ancilar o próprio tráfico de entorpecentes, né? Então, são olheiros, são atores, né? São crianças e adolescentes, e às vezes até mesmo jovens, né? já maiores, que não necessariamente consomem a droga, não necessariamente têm uma atividade própria, digamos, de tráfico, mas que acabam, sim, participando desta atividade criminosa e, às vezes, até mesmo realizando condutas que, tecnicamente, subsumem-se como condutas de tráfico, né? Subsumem-se ao artigo 33 da lei antidrogas, porque, essencialmente, essa é a única via de aceitação e até mesmo de ascensão social que está disponível naquela comunidade, né? E acabam, portanto, fazendo carreira, digamos, entre aspas, no crime, inicialmente com atividades mais inofensivas, mas que são ancilares a uma atividade extremamente violenta e criminógena, como é o tráfico de drogas, e mais tarde vão, digamos, ganhando posições nesse organograma, né? Vão ser soldados, vão ser donos de biqueiras e por aí vão, né? Até, eventualmente, dominarem até mesmo alguns nichos, alguns espaços dentro dessas comunidades e ganharem postos de liderança. Então, aqui nós temos uma outra situação muito clara em que a marginalidade se constrói em larga medida pela ausência do Estado e acaba tendo reflexos claros no mundo do trabalho.
essa não é a única dimensão da marginalidade que é alcançada pelos estudos do núcleo, mas, como eu dizia, esta, em particular, foi objeto desse estudo do professor Boaventura de Souza Santos, que ele publicou e depois resumiu em um artigo muito conhecido, que fala da comunidade de Passárgada, né? E do direito paralelo, digamos assim, em Passárgada. Na verdade, não há Passárgada, não é? Ele é apenas uma denominação que ele retirou, enfim, dos contos infantis, para dar nome, no seu estudo, à comunidade que ele efetivamente frequentou e que foi a base do seu estudo sociológico. Ali também, repito, estava em causa a questão da marginalidade, muito particularmente uma marginalidade gerada pela ausência do Estado, em larga medida também a marginalidade que é explorada neste livro, que nós estamos comentando aqui nessa série de vídeos, e que, insisto, tem reflexos claros também no mundo do trabalho, na medida em que a informalidade própria desses contextos de marginalidade muitas vezes se comunica também com a realidade do trabalho e se revela como informalidade e como precariedade também nas relações de trabalho. Então, a metodologia que foi exposta aqui hoje é muito interessante e mostra um dos caminhos possíveis, né, para se mapear, especialmente nesses contextos de ausência do Estado, para se mapear a condição sociológica dos ditos marginalizados, né? Fica aqui o meu elogio às duas pesquisadoras pela apresentação feita hoje e fica também o meu convite para que assistam aos outros vídeos da série. Obrigado, professor. E, queridos, então, vamos estar encerrando mais essa reunião. Só para registrar, Cíntia, desculpe, a editora é a Editora Objetiva. Editora Objetiva, ok. MV Bill, Celso Ataíde, Falcão, Meninos do Tráfico. Ok. Então, vamos declarar aqui encerrada mais uma reunião, falando que temos mais outra após essa, uma outra gravação para vocês estarem assistindo. E não esqueçam de participarem também do núcleo, que está com as suas inscrições ainda abertas, né? Sazonalmente ele abre as inscrições, tem uma seleção, mas obviamente uma seleção inclusiva de todos aqueles que querem realmente, como a Janice, enfrentar estereótipos, né? Sim. E também agregarem para a nossa sociedade novos conceitos, novas promoções sociais de vida, para que o trabalho, além do direito do trabalho, não fique tão à margem, né, professor, mas que possa ser mais inclusivo com todos eles, né, com todos os trabalhadores. Um abraço a todos aqui.